ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículos 45 até o 52. E destacamos os versículos 45 e 46. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. O tema de hoje é: Jesus sabia muito bem do que falava. É importante a gente, quando vai fazer uma palestra, fazer um sermão, fazer uma mensagem, fazer uma explicação, saber muito bem do que se está falando. Muitas vezes nós percebemos que tem pessoas que ficam enrolando, falando de um jeito que as pessoas acham, mas onde é que ele quer chegar? Porque de repente nem ele está entendendo o que está falando. E esse é o maior mal que existe em muitos que querem falar. Eles nem sabem dominar o assunto, não dominam o assunto. Então, se nós vamos falar sobre agricultura, nós precisamos dominar o assunto. Se vamos falar sobre leitarias, temos que dominar o assunto, sobre criação de porcos, de frangos, de peixes, sobre congregação, temos que dominar o assunto. Se vamos falar sobre política ou organizações não lucrativas, também precisamos dominar o assunto. Isso não existe fazer uma palestra ou querer dar uma explicação quando não se entende o que está acontecendo. Por isso que nós vemos muitas e muitas vezes. É muito até entediante ver isso. Participar de palestras onde o palestrante vai praticamente lendo tudo o que ele está falando. Mas por que ele faz isso? Ele está com medo de errar? Às vezes, sim. Mas o problema maior é que ele não tem aqui a clareza do assunto na cabeça dele. Aqueles fariseus, escribas, sacerdotes e assim por diante, os líderes do povo que dominavam a igreja da época, eles repetiam certas frases, certas palavras, ou até textos maiores, eles repetiam e insistiam naquilo, mas eles não sabiam explicar. Explicavam assim do jeito deles, de forma até confusa. E esse é um dos grandes problemas na mensagem do sermão. Quando não se consegue fazer um sermão que as pessoas entendem, é porque aquele que está fazendo já não entendeu. E esse é o grande problema. Não consegui me explicar hoje no sermão, não consegui explicar o assunto para tal pessoa, mas verifica primeiro se você entendeu o assunto. Se você entende, aí é tudo mais fácil. E Jesus, ele sabia muito bem de tudo o que precisava falar, porque ele dominava o assunto. E o assunto era a palavra de Deus, era a Bíblia. Veja bem, o Filho de Deus, ele sabia tudo sobre a Bíblia. Então, sim, ele podia explicar da melhor forma. E os guardas que foram escalados lá, os oficiais, para prender Jesus, porque ele estava pregando a palavra de Deus, esses guardas voltaram de mãos vazias. Então eles foram perguntados o que aconteceu, porque não trouxeram preso aquele homem, e aquele homem era Jesus. E eles falaram assim: nós fomos lá para prendê-lo, e escutamos ele falar, e ficamos de boca aberta. Como pode uma pessoa falar do jeito que ele falava? E isso mostrava que ele era inocente.
totalmente inocente, por causa que aquilo que ele falava tinha um conhecimento fabuloso. E também do jeito que ele falava, ele era um inocente. Então eles não prenderam, chegaram à conclusão, mas não vamos prender esse homem por quê? Olha como ele fala das coisas de Deus, é impressionante isso. E aí os líderes ficaram nervosos. Até parece que vocês foram convertidos por ele também. Então entra em cena Nicodemos, aquele mesmo que foi de noite conversar com Jesus sobre as coisas da vida, e Jesus falou sobre o batismo. E ele começou a defender Jesus e falou: espera aí, vocês já foram prender aquele homem? Como assim? Ele já foi condenado? Não pode, nós temos que, pela Bíblia, nós temos que ouvir ele primeiro. Então acusaram ele também de ser galileu e falaram no final: olha, da Galileia, de onde é que esse cara está vindo, lá não surge um profeta bom, não tem nada de profeta lá. Então esse também não pode ser bom. Criticar Jesus, falar de Jesus, explicar as coisas de Deus sem compreender, isso é um exercício não muito agradável. Por isso, se nós temos dificuldades de falar das coisas de Deus, nós já temos alguém que fez isso, o próprio Jesus. Jesus explicou a sua palavra, as parábolas, todo aquele sermão do monte, de forma tão clara e perfeita, que nós nem precisamos de alguém para explicar melhor. Isso já está perfeito. E se alguém vai explicar, este precisa entender exatamente aquele assunto para explicar melhor, para falar na nossa língua, no nosso jeito, e assim nós compreendermos. Jesus sempre sabia o que estava falando, porque ele era o verdadeiro Deus Filho. Ele é o verdadeiro Deus Filho. E mesmo no seu estado de humilhação, num corpo humano, mesmo assim, ele tinha todo o conhecimento de Deus. Jesus fez esta obra da pregação, a salvação, para que nós tivéssemos a liberdade aqui no mundo, a liberdade da escravidão, não fôssemos escravos do pecado, não fôssemos condenados ao inferno, mas fôssemos agraciados com o perdão, a vida e a salvação eterna. Acredite em Jesus, assim como aqueles guardas acreditaram, assim como Nicodemos também acreditou, e eles ouviram Jesus falar. Mas aqueles outros, eles não queriam ouvir Jesus falar. Ouça Jesus falar ao teu coração. Leia a palavra, escute uma mensagem clara. Então você pode crescer mais na fé. Porque Jesus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que fala. E nós temos a Bíblia e ela é bem clara nas palavras de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós podermos escutar a Tua Palavra e esta palavra ser clara para nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.